do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não consegue. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de, diga comigo assim, lugar de tormento. Deixa a sua biblinha aí marcada nesse texto e feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela sua manifestação aqui durante os louvores. Obrigado, Senhor, por cada oferta, dízimo e pelo testemunho rico do presbítero Rodrigo aqui nessa noite. O que nós queremos pedir ao Senhor agora, que o Senhor ministre a tua palavra ao nosso coração. Hoje é domingo de ceia, e no final da pregação os irmãos vão entender o porquê desse texto. Fica à vontade no nosso meio. Aqueles que estão nos seguindo, nos ouvindo em casa, que a mesma presença que estou sentindo aqui, eles possam senti-la também, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, você que é atento às nossas pregações, vai dizer assim: pastor Wilson, o senhor já pregou nesse texto aí, e não tem muito tempo não, e é verdade. Só que nessa noite a abordagem vai ser outra. Essa noite eu vou aproveitar nesse texto 3 versículos para falar de um assunto quente. Você que está de jaqueta, prepara aí, porque o negócio aqui vai esquentar. Nós vamos falar aqui hoje sobre o inferno. Nós vamos falar sobre o Hades. Nós vamos falar sobre um lugar que já está pronto e preparado para receber muitos. E se tem uma pregação que não dá ibope, é sobre o inferno. Se tem uma pregação que não é buscada no YouTube, é sobre o inferno. Se tem uma pregação que as pessoas não querem ouvir, e muitos pregadores, na vontade, na ânsia de massagear o ego do rebanho, não tem pregado. Mas nessa noite nós vamos falar sobre o inferno. Eu quero começar dizendo para você que toda aquela historinha que a gente escuta aí na televisão, os comediantes, os programas de comédia dizendo que no inferno é um lugar cheio de mulher. O inferno é um lugar onde tem muita festa, muita baderna, muita bebida, muita confusão, orgia. Isso é conversa fiada. Isso é coisa que são colocadas para que o seu coração, o nosso coração se inclina. Porque a Bíblia diz que o pecado é gostoso. A Bíblia diz que o pão, comidas escondidas, é doce ao nosso paladar. Então, quando uma pessoa, e eu já vi até um pastor pregando sobre isso, que lá no inferno tem essas festas e tal, e depois que o diabo conta a verdade, não é assim. O inferno, desde o primeiro instante que uma pessoa chega lá, ele é um local de tormento, um local de sofrimento, um local de tortura. Porque Lázaro, o texto diz bem claro, que ao morrer, ele foi para lá. E quando ele chega lá, ele já começa a sentir as verdades que tinha naquele lugar. Olha o verso 23. No Hades, onde estava sendo o quê? Atormentado. O texto deixa bem claro que o rico, quando ele chega lá, ele já começa a ser atormentado. Não teve primeira festa, não teve primeira recepção, o diabo dizendo, seja bem-vindo, o negócio aqui está bacana. Não, o texto deixa bem claro que ele já estava sendo atormentado. O texto vai dizer também, no verso 24, que é um lugar de fogo. Olha só, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe as pontas do seu dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então o inferno, além de ser um lugar de tormento, ele também é um lugar de fogo. Um lugar de fogo. E no verso 28, ele vai repetir isso.
Fala lá para meus irmãos. Dá a dica lá para eles. Abre os olhos deles. Porque este lugar é um lugar de tormento. Eu quero que meus irmãos não venham para cá. Porque este lugar é um lugar de tormento. Então a palavra de Deus, ela vai deixar bem clara aqui algumas coisas para mim e para você. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para você, bem claro mesmo, é que o inferno é um lugar de sofrimento. O inferno é um lugar de tormento. Mateus 10, 28 vai dizer o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo. Abre um parênteses. Tem muita gente com medo de morrer, sobretudo de Covid. Estou com medo de morrer. Eu não desço no tirolesa, eu tenho medo de morrer. Eu não desço no toboágua, porque eu tenho medo de morrer. Eu não faço trilha, porque eu tenho medo de morrer. Eu não ando de skate, porque eu tenho medo de morrer. Deixa eu dizer algo para você. Jesus aqui está declarando que eu e você não precisamos ter medo daquilo que mata o nosso corpo. O coronavírus mata o nosso corpo. Agora olha o que Jesus completa nesse versículo. Porque isso pode matar o corpo, mas não vai matar a sua alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nem lendo o texto vocês estão. De tão interessante que é ouvir sobre isso. O inferno é uma realidade, se acreditando ou não. O texto está dizendo que não é para a gente temer aquilo que nos mata, pois quem está em Cristo, ainda que esse corpo, essa carcaça morra, ele vai viver eternamente com Lázaro na bonança. É por isso que o apóstolo Paulo declara: porque o meu viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Mas sabe por que tem muita gente que tem medo disso? Porque não tem a convicção que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo só declara que morrer para ele é lucro, porque ele tinha convicção onde ele iria passar a eternidade. E por muitos não ter essa convicção, eles não querem morrer. É por isso que nós temos mais medo daquilo que mata o nosso corpo do que aquilo que pode destruir a nossa alma. Só que eu quero te fazer um alerta. Não adianta você ficar com medo de perder o corpo, sendo que a sua alma pode ficar eternamente em sofrimento e dor. Mateus 7 vai dizer o seguinte, verso de número 11: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas olha o verso de número 12: mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O inferno não é só um lugar de tormento. O inferno não é só um lugar de calor, de fogo. O inferno é um lugar de trevas e ranger de dentes. Mateus 13. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Verso 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Você já viu alguém rangendo dente aí? Eu já vi uma pessoa rangendo dente de dor. Caiu de moto, fratura exposta, e quando o bombeiro chegou, que foi colocar naquela maca, você viu a pessoa rangendo os dentes de tanta dor. O texto está dizendo que lá no inferno haverá ranger de dentes, choro e muita dor. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, cuidado quem é da esquerda, viu? Pegou aí? Entendeu? Confere na sua Bíblia, você não fala que eu estou dizendo besteira. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Agora, uma coisa, irmãos, é um lugar de tormento, um lugar de dor, que tem fim. Porque eu sei, daqui a 5 anos acaba o sofrimento. Daqui a 10 anos eu paro de sofrer. Eu tenho no ombro aqui 2 parafusos. Eu tive um acidente de bicicleta quando eu tinha 17 anos. Rompi os ligamentos do ombro e meu ombro deslocava. Pensa numa dor terrível. Pensa numa dor que chega a ser insuportável. E todas as vezes que meu ombro deslocava, eu tinha 2 sensações. A primeira é a seguinte: vai colocar no lugar, vai parar a dor. Só que para colocar no lugar, a dor é pior do que aquela dor que eu já estava sentindo. Porque o braço ele é deslocado para colocar no lugar. Então eu ia para o hospital naquela ânsia, tipo assim, Senhor, daqui a pouco o meu braço vai parar de doer, mas vai doer mais, para colocar no lugar. Mas eu sabia que na hora que colocasse no lugar, iria cessar a dor. Sabe qual é o problema do inferno? O inferno não tem fim. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo em Marcos. Marcos capítulo 9, verso 43. Marcos 9, 43. O inferno, o fogo do inferno não tem fim. Olha o que diz aqui em Marcos 9, 43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o quê? O fogo nunca se apaga. Não é 5 anos, não é 10 anos, não é 50 anos. O fogo nunca se apaga. Eu quero fazer com vocês, igual no primeiro culto. Eu vou citar o verso 43, vocês vão ler para mim o 44. O verso 44, o 46 e o 48 é o mesmo texto. É o mesmo texto. Então eu leio um, vocês vão falar assim, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Fala comigo assim, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então vamos lá. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. A mesma versão vai ficar bonito. O culto das 18 ficou perfeito. Repete a minha versão assim, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Vamos lá? E se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. Todo mundo aqui já teve verme, 100%. Agora tem um verme, que é o verme do Satanás, você sabe qual que é. Aquele que deixa você inquieto. Dá vontade de arranhar ele assim. Por uma questão de fineza, eu não vou falar o nome dele. Gente, imagina você com um verme que não morre num fogo que não se apaga. Já deu para imaginar o negócio? Você dançando lá, dança 24 horas do verme e o fogo te queimando. É isso que está preparado para aqueles que não querem compromisso com Deus. Mateus 24, 50 e 51. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera. Preste atenção. Ou você vai ser chamado, ou Jesus vai voltar num dia que você não espera e numa hora em que você não sabe. É por isso que eu tenho que andar com a minha vida no prumo, porque não vai dar tempo de consertar. Agora olha só o 51.
ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, coloca algo no seu coração. O inferno é um lugar de tormento, de fogo, um lugar de verme, um lugar que é só tristeza e trevas. Agora o inferno também é um lugar de quem faz a obra de Deus. No primeiro culto todo mundo regalou o olho para mim, Dada. Preste atenção, o inferno é um lugar de quem faz a obra de Deus. Esse homem ficou doido, virou herege. Pega a sua Bíblia aí. Aparta de mim, espírito do Ed René. Mateus 7, verso 21, 22 e 23. Nós vamos ver na Bíblia que quem faz a obra de Deus também vai para o inferno. Porque uma coisa é eu fazer a obra de Deus e outra coisa é eu fazer a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, que está. Agora olha que bacana o 22. Muitos, não é pouco não, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos, receba aí, em teu nome, e foi profetizado em nome de Jesus. Em teu nome nós expulsamos demônios, Satanás sai agora em nome de Jesus. E nós não realizamos muitos milagres. Está falando de gente que expulsava demônio, que profetizava e que fazia muitos milagres, não poucos. E a resposta do mestre, do cheiroso, do grandão da Galiléia vai ser o seguinte: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta-se de mim vocês que praticam o mal. O que mais tem hoje é pessoas envolvidas com a obra do Deus, mas que não têm envolvimento com Deus da obra. E pasmem vocês, tem pastor sendo pastor sem compromisso com Deus. Tem bispo sendo bispo sem compromisso com Deus. Tem patriarca, quarta pessoa da Trindade, esses tanto de título que está saindo aí agora virou moda. Não, o negócio de pastor é só para ralé, agora eu quero ser apóstolo. Quando é Deus que dá, pode receber. Agora eu já vi gente que converteu na sexta, foi consagrado no sábado, na segunda-feira já queria ser apóstolo. O inferno está cheio de gente assim. Lá no inferno vai ter gente que orava, que lhe expulsava demônio e que profetizava. Eu quero dizer para vocês que fazer a obra de Deus não nos credencia e morar no céu. Quem foi que escolheu Judas como discípulo? Quem? Jesus. O texto diz que ele orou, ele subiu no monte para orar. Ele escolheu Judas. Judas fez a obra 3 anos e meio, sim ou não? Participou de milagres, participou de evangelismo, ele participou de sinais, prodígio e maravilha. Só que Judas era um desses aqui, que expulsava demônio em nome de Jesus, que fazia sinais em nome de Jesus, mas que não tinha Jesus. O inferno é lugar de quem faz a obra de Deus. Toma cuidado. Seja uma pessoa envolvida com Deus da obra, e não somente com a obra do Deus. Porque Deus, irmãos, ele não poupou nem anjo. Olha o que está lá em 2 Pedro 2, verso 4. Segunda de Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados
para o juízo. Então, até lá no inferno tem anjo. E se Deus lançou anjo que pecou no inferno, quem dirá aqueles que estão em pecado? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está aí triste, eu estou vendo que o sermão não está fluindo, e eu não estou nem um pingo preocupado com você. A boa notícia é Apocalipse 1,18. Abre aí que quando eu ler, eu quero que você dê um glória a Deus, porque quando é promessa, nós temos que dar um glória a Deus. Jesus declara em Apocalipse 1,18: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno na mão dele, aleluia! Então quem manda lá naquele trem lá não é o Satanás. Jesus tem a chave na mão dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou para te dar vida e vida eterna. Mateus 16, verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. O inferno faz medo. O inferno é terrível. O inferno é fogo ranger de dentes. Só que o inferno, ele não prevalece contra a igreja. Tem gente aqui que é a igreja aqui nessa noite? Glória a Deus. Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Você sabe qual é o maior problema do inferno? Não é o fogo, não é o verme, não é o ranger de dente. O maior problema do inferno é a ausência de Deus. Porque se Deus estiver comigo e eu for para o inferno, lá no inferno Ele vai me dar livramento. Se Deus estiver comigo, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, que no vale da sombra da morte Ele vai me dar livramento. Hoje é dia de ceia. Antigamente, quando falava assim, hoje é dia de santa ceia, havia um temor no coração da igreja. As pessoas, elas se preparavam. As pessoas, elas se arrependiam. Elas vinham para a casa do Senhor entendendo o significado. Porque a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. E toma. E eu não sou juiz. Nem nessa terra e nem espiritualmente falando. Eu não posso te acusar. Eu não posso aqui apontar o dedo para você. O que eu posso fazer é ministrar a palavra. E a Bíblia diz que é ela, que o Espírito Santo, através dela, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Apaga a luz, dá para mim. Quando eu estava